gente, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo. Quanto tempo, já tava com saudade de gravar vídeo para vocês. Para vocês que estavam aí assistindo a aula do tio Lucas, como ele falou, eu passei por uma pequena cirurgia, mas deu tudo certo, já tô bem, graças a Deus. Já tô aqui falando de novo e nós vamos aí, então dar continuidade às nossas aulas, tá bom? Vocês viram com o tio Lu a sequência das aulas de Eliseu, onde Eliseu ele encontra uma viúva e ali naquela casa ele multiplica aquele azeite, aquele farinha da panela. E também semana passada Eliseu volta para a terra de Israel, onde ele volta para cumprir aquilo que ele tinha prometido, aquilo que Deus tinha falado para ele, que foi onde vocês pararam na semana passada. Só para a gente recapitular aí, eu também, para a gente poder lembrar aí. Na semana passada, então, Elias ele estava vivendo ali numa cidade distante e Deus fala para ele, ó, chegou o momento de voltar para Israel, chegou o momento de voltar para lá e falar que agora vai vir a chuva. E Elias então volta para Israel e ali ele encontra Obadias. Ele encontra Obadias, que era um grande amigo, e Obadias olha para ele e fala assim, nossa, é você mesmo, graças a Deus você chegou. Obadias era uma pessoa assim temente a Deus, que acreditava em tudo que Deus tinha para eles. E aí então ele fala, ó, chama Acabe, fala que eu quero falar com ele. E aí então Obadias vai, essa aula da semana passada, tá gente? Ó, vamos relembrando aí. Obadias vai, chama Acabe, e quando chega Acabe perto de Elias, ele fala, como assim? O que você está fazendo aqui? Você que amaldiçoou o povo, você que afronta o povo de Israel. E aí, neste momento, então, foi onde nós paramos a aula da semana passada. E aí nós vamos, então, dar sequência. Quando Elias chega ali e quer falar com o rei, ele fala, ó, vai chover, agora vai vir água. E ele desacredita, ele fala, você amaldiçoou o nosso povo, você não gosta do povo de Israel, sendo que ele estava fazendo apenas a vontade de Deus. E neste momento, então, para provar que ele estava fazendo a vontade de Deus, ele reúne ali todos os profetas de Baal. Lembra lá da nossa primeira aula, quando eu falei para vocês que o povo deixou de acreditar em Deus e começou a acreditar em Baal, que eram outros deuses, deixou de acreditar em Deus e passou a acreditar em outros deuses. E aí então ele reúne todo mundo ali e ele fala que o Deus dele, que é o Deus de verdade. Nós sabemos que o Deus de Elias é o Deus de verdade, porque é o nosso Deus. E aí então eles fazem ali 2 altares. Elias faz o seu altar para Deus e os profetas de Baal fazem seu altar para os outros deuses. E ali eles colocam 2 ovelhinhas e para ver quem que ia conseguir fazer descer fogo do céu. E aí então os profetas começam a pedir, a clamar para os seus deuses e nada acontece. E eles clamam por tempos e tempos e nada acontece. E aí chega a vez de Elias. Elias, ele clama a Deus e ele fala, Deus, o Senhor que foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, cumpra a sua vontade aqui, faça acontecer. E o altar de Elias, ele tinha algo muito importante. Elias colocou ali várias pedras empilhadas, colocou a ovelhinha em cima. E em volta desse altar ele fez como se fosse um buraco ali. E ele pediu que enchesse de água. E aquilo ali ficou cheio de água. E aí então ele começou a orar para Deus. E Deus manda fogo do céu que consome aquela ovelha e toda a água que está ali. E todo mundo percebe que o Deus de Elias é o Deus de verdade. E aí então Elias, ele mata todos os profetas de Baal em nome de Deus. Ele extermina todo aquele povo que não acreditava em Deus. Só que Acabe era casado com uma pessoa que acreditava em Deus. Em Deus não, desculpa, que acreditava em Baal. Jezabel, ela acreditava em Baal. Ela era uma profetisa de Baal, ela estava ali toda pomposa, achando que estava arrasando. E quando ela descobre o que ele fez ali, ela meio que se revolta. Só que aí, antes da promessa de Jezabel para Elias, acontece mais uma coisa muito importante. Tem muitos pontos importantes na aula de hoje. Vamos prestando atenção. Depois que isso acontece, lembra da chuva? A chuva ainda não veio.
Deus consumiu ali com fogo aquele altar, mas a chuva ainda não veio. Então eles vão ali até um certo lugar e ele fala para Acabe, Elias fala para o rei, se prepara que vai chover. E aí então Elias pede para um dos seus servos, uma pessoa ali que trabalhava para ele, sobe o monte e vê se tem alguma nuvem no céu. E subia o monte, descia, falava, não tem nada. Subia de novo, descia e falava, não tem nada. E ele vai de novo, falava pro servo, volta a subir nesse monte, volta a subir nesse monte. E o servo fez isso por 7 vezes. Na 7ª vez que o servo voltou daquele monte, ele falou para Elias, Elias, eu vejo uma pequena nuvem, branquinha, quase do tamanho da mão de um homem. Não é sinal de chuva, nuvem branca não é sinal de chuva, certo? Mas aí então, Elias com sua fé acreditando que Deus faria, ele fala, é uma pequena nuvem, mas este é o sinal de que vai chover. E ele olha pro servo e faz assim, ó, vai lá, avisa Acabe, fala pra ele sair daqui e voltar pra sua casa, porque senão depois da chuva ele não vai conseguir mais. Não demorou muito, o céu começou a pretejar. E aquela pequena nuvem começou a se transformar numa grande tempestade. E veio chuva. E veio muita chuva. Porque Deus tinha falado que ia vir chuva. Elias, amando de Deus, Deus falando através de Elias, disse, vai chover. E aí então veio uma grande tempestade. E choveu em todos os lugares. Acabe desesperado, pega, monta na sua carruagem, ó, vai pro seu castelinho. Ele chega lá e encontra sua mulher, Jezabel, e conta para ela o que tinha acontecido. Conta para ela sobre os profetas que foram mortos. Conta para ela sobre o fogo que consumiu aquela ovelha. E também fala, ó, choveu. Ele tinha razão. Só que Jezabel ficou furiosa, porque ele tinha matado os profetas de Baal. Jezabel fica furiosa por ele ter matado os amigos dela. E Jezabel faz uma promessa. Jezabel, ela fala assim, ó, se até amanhã, esse mesmo horário, que seria 24 horas depois, eu não tiver vingado os meus amigos através de Elias, eu não tiver matado Elias, que os deuses me castigam. Essa foi a frase que ela falou, que os deuses me castiguem se eu não vingar a morte dos meus amigos. E aí, essa vai ficar pra semana que vem. Semana que vem nós vamos ver então o que aconteceu com Elias e Jezabel. Jezabel ali fez uma promessa, ela mataria Elias em 24 horas. Ou ela falou, ou eu mato, ou que os deuses me castiguem. Então aí nós vamos ver na semana que vem, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu fiquei aí sumida algumas semanas, mas o tio deu conta, contou a história pra vocês. E não percam nenhuma aula, tá bom? Porque é muito importante que vocês vão acompanhando, ok? Nós entendemos aí toda a parte de Elias, ainda tem mais um pouquinho que nós vamos ver, mas nós vimos nessa aula que Deus, quando nós fazemos o que Deus quer, Deus faz grandes coisas. Você acha descer fogo do céu e consumir tudo que tinha naquele altar, inclusive a água que estava em volta? Como uma pequena nuvem branca, uma nuvenzinha branquinha, que às vezes está aí no céu, a gente olha e nem dá muita importância, se transformando numa grande tempestade, porque Deus disse que ia acontecer dessa forma. Então, quando nós fazemos a vontade de Deus, grandes coisas acontecem na nossa vida. Quando nós escutamos a voz de Deus, tudo de bom acontece na nossa vida, ok? Então, espero que vocês tenham entendido a história de hoje. Se não entendeu, volta, assiste de novo, mais um pouquinho, de novo, até que vocês entendam que Deus é tudo na nossa vida. E quando nós estamos com Ele, grandes coisas acontecem na nossa vida, ok? Que Deus abençoe vocês e até semana que vem, se Deus quiser.